वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितो भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Janosya Krishnad Vimukosya Daivad Adharmasilasya Sudukhitasya Anugrahayeho Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Janasya Krishnad Vimukosya Daivad Adharmasilasya Sudukhitasya Anugrahayeho Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that there is a scarcity of Harikatha at present. Escassez do verdadeiro There Harikatha is a scarcity no of momento Harikatha. atual. O verdadeiro Harikatha é Why muito there raro. is a scarcity of Harikatha? E por que existe essa escassez de Harikatha? What is the reason? Qual é a razão? Gauriya Goshtipati, Srila Gaudiya Bhakti Goshtipati Siddhanta Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Goswami Thakur Prabhupada, o Guru Universal, Jagat Guru, disse: that we want to avoid pure Guru Vaishnava. na verdade, as pessoas querem evitar o It Vaishnava is the puro. tendency of a bonded soul. É uma tendência da alma condicionada a evitar o Vaishnava puro. It is the tendency of all, Essa é a tendência de todas as almas even condicionadas. those who are in the form of sannyasi, Mesmo brahmachari, aqueles que estão vestindo a roupa de sannyasi e de brahmachari, mesmo eles, se estão numa condição ilusória, se estão condicionados à ilusão, eles querem evitar os Vaishnavas puros. E é por isso que o Vaishnava puro não pode dar Harikatha e não pode dar bons conselhos para ele. Não existe outra razão. Nós nunca podemos dizer que no momento atual, que no presente não exista nenhum sábio. Você nunca deve dizer isso. Você nunca deve dizer isso. Mas na verdade não existem sábios puros. Por quê? E é por isso que nós temos poucos Harikathas puros. Mas você não deve dizer isso. Se você pensar dessa maneira e disser dessa maneira, é porque você é um Mayavadi. Por quê? Bhagavan, o Senhor Supremo, Jagannatha, controlador do universo, Ele é todo-poderoso. E Ele toma cuidado deste mundo infinito. Você acha que Ele não pode tomar conta de nós? Você acha que Ele não pode arranjar um sábio para dar Harikatha diante de nós? O Jagannatha é paralítico, ele não tem força, ele não tem braços. O que você pensa? O que você acha? O Senhor Jagannatha pode fazer o que ele quiser. Ele pode manter mundos infinitos. O Senhor Jagannatha pode fazer tudo. Krishna pode fazer tudo. E você acha que ele não poderia manter um sábio no mundo material para dar o Harikatha diante de nós, para nos proteger? O que você quer dizer com isso? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: aqueles que são tolos, idiotas, eles pensam que Jagannatha não tem braço, não tem pernas. Então por que a gente tem que servir Jagannatha? Jagannatha não tem braço, não tem perna. Então por que a gente deveria adorar Jagannatha? Hein? Seus tolos. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: sim, para testar vocês. Vocês já são tolos. Mas para fazer vocês perceberem que vocês são tolos o dobro. O Senhor Jagannatha vai trapacear os trapaceiros. Ele não vai mostrar que ele tem infinitas mãos e braços. Ele vai mostrar: olha, eu não tenho mão, eu não tenho braço. É melhor que você vá para qualquer outra pessoa. Eu não posso fazer nada, está vendo? Jagannatha está dessa maneira, ele nos trapaceia. Ele vai nos testar. É por isso que no presente tem escassez de Harikatha. Eu posso dizer isso solenemente. Existe sempre o sadhu, mesmo hoje, mas você não consegue ver. Você está cego.
Você está cego, é por isso que você não pode ver quem é o sábio. Você reclama, mas não existe sábio. É por isso que não existe Harikatha. E você não consegue fazer o bhajana de maneira apropriada. Mas isso é um siddhanta equivocado. Não diga isso, não pense isso. E o que você quer dizer com um sadhu? O que você quer dizer com um sadhu? O sadhu verdadeiro significa um sadhu com acharan, com comportamento perfeito. Pode existir milhares de sábios. Nós podemos encontrar milhares de sábios. Mas se eles não tiverem comportamento puro, conclusões perfeitas, comportamento perfeito, então eles não são sábios. Porque o verdadeiro sadhu, ele não é uma roupa. Ele não é a danda. Ele não é a roupa. O sadhu está dentro do coração. O sadhu é o coração. E quem pode dizer? Você não é sadhu? Quem pode dizer que você é sadhu, que você não é um sadhu, que você é um sábio? Nós podemos descobrir de repente que grandes sábios podem nascer, como nós falamos nas aulas passadas, em países estrangeiros. Eu estava explicando as glórias de Sadananda Prabhu, esse grande discípulo de Bhaktisiddhanta que nasceu no Ocidente. Quem está fazendo o Hari Bhajan de maneira perfeita, aquele que não é hipócrita, está servindo o Senhor de maneira perfeita, ele está fazendo vida devocional. Talvez ele possa ter nascido numa família muçulmana, como Haridas Thakur. Qual é o problema? Então, o que você quer dizer com sadhu? Sadhu não é a roupa. Sadhu é o acharan perfeito, o comportamento perfeito. Se você não tiver comportamento perfeito, então eu não posso dizer que você é um sábio. Eu não posso me comprometer em relação a isso, eu não posso fazer concessões. Se eu descobrir que você está evitando o Vaishnava puro, que você quer se projetar no lugar do sadhu, eu não posso fazer nenhum compromisso. Eu não posso me relacionar com você. Isso é uma ofensa indesculpável. Dessa maneira, nós sabemos que o comportamento está ligado ao sábio. O sábio é este comportamento puro. Vocês se lembram desta conversa de Sanatana Gosai e de Haridas Thakur? What do you mean by Bengali? Haridas Thakur, in front of Haridas, Sanatana Gosai. Então, Haridas Thakur, ele estava dizendo, Mahaprabhu nos deu muito serviço, muitas responsabilidades. Mas Sanatana vai responder, você é o acharya mais elevado do mundo. Por quê? Porque você tem acharan e prachar. Você, ao mesmo tempo, prega de maneira perfeita e age de maneira perfeita. Muito tempo atrás de Shyamdas Babaji Maharaj, ele queria discutir um verso do Vayu Purana. Por que nós vamos atravessar uma situação tão temível? Porque nós vemos que o mundo devocional, ele está passando por um momento tão difícil. Não fique bravo comigo quando eu digo isso. Esse é o Siddhanta de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Porque não existe comportamento perfeito. A falta desse comportamento perfeito é o problema vital. E por isso nós somos colocados nessa situação. Uma partícula de comportamento perfeito. Não esqueça essa palavra, acharan.
uma partícula de is acharan more than thousands of lecture you can pass. é maior do que milhares de aulas que você You can pode show dar. proficiency. Você pode mostrar You que can você é show culto. proficiency, you can exhibit your proficiency. Você pode All exibir over the que world, você tem preacher, conhecimento. speaking Você vai Harikatha. pregar aqui, pregar ali, dar Harikatha. It is a Siddhanta. Mas este é o One verdadeiro particle of Siddhanta. acharan Uma partícula is far better de than acharan, de thousands comportamento of puro, your é melhor do que lecture without milhares de aulas sem esse comportamento puro. thousands of lectures is more important. O acharan, o comportamento perfeito, é mais importante do que dar milhares de aulas. Você não One acredita? by one. Venha até mim They que eu are vou lhe not going to mostrar. foreign country. They are not going to Os say, verdadeiros sábios não "I am precisam a great ir enabler." para fora da Índia, Is para outros going países, up to mas Guru. a sua influência chega até Goloka Vrindavana, até Vaikuntha. A influência do seu comportamento puro chega até lá. Toca o seu comportamento puro, toca o coração do Senhor Supremo e faz o coração do Senhor Supremo tremer. Esse é o verdadeiro acharan. Aqueles que não têm esse comportamento perfeito, eles querem evitar o verdadeiro sadhu que tem comportamento perfeito. Eles vão rejeitar o sadhu. Você veja, abram os olhos e vejam, na nossa sociedade devocional isso acontece. Aqueles que não têm comportamento, eles podem até estar sentados na posição de acharya. Mas Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, aqueles que não têm comportamento puro. Ele possa ser um grande erudito externamente. Ele pode ser muito capaz. Externamente, ele pode ter milhares de dólares, mas ele não é um acharya. Não é um acharya e não é um acharya. Não adianta ele se sentar no trono do acharya. Se você não está estabelecido no acharan, você não deve sair pregar. Mas, infelizmente, é o contrário que acontece. A nossa pregação é como uma plataforma verbal. As pessoas acham que pregar é falar. Prabhupada disse, se você não explicar nada, não falar nada, mas você tiver acharan, tiver comportamento puro, mesmo que você não fale nada, a sua presença purifica o ambiente. Mesmo que você esteja em silêncio. Eu gostaria de publicar um artigo que deveria circular de maneira muito ampla. É um artigo muito importante, baseado no Guru Gaudiya, nos gurus da Gaudiya Mata. E isso deveria fazer tremer o coração de vocês. Sanatana Goswami, Jiva Goswami Pada, Vishwanatha Chakravarti Thakur, Baladeva Vidyabhushana, todos esses grandes Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur, eles não foram para o exterior. Mas a mensagem deles, o comportamento puro deles, influenciou o mundo inteiro. Talvez você ignore, mas isso é um problema seu. Mas a mensagem e o comportamento, a influência do comportamento perfeito deles atingiu o mundo inteiro. Isso é algo muito importante. Este é o verdadeiro acharya. Aquele que tem o comportamento perfeito, aquele que tem o acharan siddhanta vichar. E através desse comportamento ele vai influenciar você. Aquele que vai influenciar você com o seu comportamento. Você se sente interessado em seguir aquele guru, aquele Vaishnava, porque ele tem um acharan puro, um comportamento puro. E você tem que tentar se estabelecer em acharan através da ajuda daquele sábio que tem aquele acharan. Talvez você tenha anartas, talvez você tenha sombras no seu coração,
Talvez você esteja servindo de maneira desfavorável. Talvez você tenha incontáveis anartas. Talvez você seja fraco. Talvez você tenha diferentes tipos de anavilas, desejos materiais, ou seja desfavorável a Krishna. Mas se você tiver um ponto dentro do seu coração, mas se você não estiver trapaceando Vaishnava, se você for sincero, você finalmente vai conseguir se purificar diante do acharan do sadhu, porque você vai conseguir ouvir aquele Harikatha e aquele Harikatha vai fazer tremer o seu coração, você vai sentir o seu coração reagir. Você não vai poder suportar, você vai sentir o fogo, o calor. Sim, essa reação significa que aquele sábio, você pode ignorá-lo, você pode não convidá-lo, mas Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada Bhaktisiddhanta vão convidá-lo. O mundo inteiro pode querer rejeitar o sadhu, mas ele será convidado pelos Vaishnavas verdadeiros. Então, dessa maneira, somente aqueles que são niskapat, aqueles que não têm duplicidade segundo as intenções. Se o Guru Vaishnava puro calcula, se o meu Guru, ele vai calcular quanta qualidade eu tenho, se eu posso tomar iniciação ou não. Aí, isso é verdade. Um outro ponto é verdade. Qual é esse ponto? Aquele que se aproxima do Vaishnava, do Guru, nós temos que descobrir se ele tem duplicidade, se ele tem segundas intenções ou não. Eu não estou interessado em saber quanto pecado ele fez no passado. Eu não estou interessado nisso. Isso não é tão importante. Não quero saber se ele fez pecados na vida passada. Talvez seja a pessoa que fez incontáveis pecados, mas isso não é o problema. Porque aquilo pode ir embora. Isso tudo pode ir embora pela misericórdia do Vaishnava puro. Isso não é o problema. Mas o ponto inicial é se ele é um trapaceiro, se ele tem segundas intenções, se ele é dissimulado. Se ele não é dissimulado, então, pela misericórdia do Guru, ele pode receber todo o poder. Ele pode se estabelecer no acharan e hoje ou amanhã você vai descobrir, oh meu Deus, ele é um Guru. Ele é um Guru, sim. Porque Guru Seva pode transformar você num Guru. Porque Guru Seva, porque o Guru, ao sadhu verdadeiro, pode lhe transformar num Guru. Não esqueça isso. Sadguru Seva pode fazer você se tornar um Guru. Somente isso, somente o serviço ao Vaishnava puro pode transformar você num Guru perfeito. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira. Se você fizer o Seva de maneira perfeita, ao Vaishnava perfeito, talvez hoje você seja um discípulo, mas um dia você vai se tornar um Guru. Como, por exemplo, o caso de Bhaktivedanta Vamana Maharaj. Ele tinha todas as qualidades do Guru Varga. Todas as qualidades do Guru Varga, então, entraram no seu coração. De acordo em relação ao Siddhanta, em relação ao Acharan, ao comportamento, tudo entrou no coração dele. Um verdadeiro sábio vai testar você. Na minha vida eu contei exemplos infinitos, mas eu não vou falar sobre eles porque as pessoas vão ficar irritadas, elas não vão entender. O Acharan é tão importante que numa assembleia, se ela estiver cheia de pessoas trapaceiras, de pessoas imperfeitas, eles vão dizer, isso aqui é um Dharma Sabha, isso aqui é uma assembleia do Dharma. Mas Santa Goswami Maharaj, ele poderia provar para todos, não, isso aqui não é um Dharma Sabha. Isso aqui não é uma assembleia, um Sabha do Dharma, da perfeição. Não. Mas Santa Goswami Maharaj, ele chegava nos lugares e dizia, aqui não tem justiça, então isso aqui não é um Dharma Sabha. Uma sociedade onde o Vaishnava puro não é honrado, ele é trapaceado. Então, esta sociedade onde o Vaishnava puro não é honrado, não é respeitado, ele não é convidado, ele é trapaceado, tenha certeza,
que essa going to be sociedade destroyed. será destruída, hoje ou amanhã, 100%. Ela será destruída com todos os falsos acharyas que estão dentro dela e todos os seus seguidores. It's so important thing. Isso é algo muito In a importante. sabha, in a dharma sabha, we have the chance to go through Vishwa Vaishnava Dharma Sabha, Nós temos arranged by Prabhupada Bhaktivinoda Thakur. a oportunidade de meditar na Assembleia Mundial dos Vaishnavas, que foi arranjada por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada, ou por Bhaktivinoda Thakur. Mas nós podemos mostrar as fotos de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj ou de Srila Keshava Maharaj sentados com a Danda. Eles parecem estrelas. Parece que existe um poder emanando do corpo deles, porque a personalidade deles já nos ensina, eles não precisam nem pronunciar o Harikatha. A personalidade deles, o acharan deles, o comportamento deles é suficiente para purificar a todos. Bhaktivivek Bharati Goswami Maharaj é um grande Vaishnava. Um dia eu vou discutir sobre ele. Disse Shambhava. Vocês vão enlouquecer se eu falar dele. Vocês vão ficar impressionados. Oh, que grande joia! Que joia transcendental! A Prakrita transcendental. Que joia transcendental! Quantas joias transcendentais existem na Gaudiya Mata? Então, por que se sente pobre no caminho da adoração com esse tesouro todo? Nós temos tanto tesouro esperando por vocês. O Guru Varga está todo aí, como joias transcendentais na Gaudiya Mata. E Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, eles foram todos mandados pelo Senhor Supremo. Como você pode ignorá-los ou insultá-los? Você deve glorificá-los para receber misericórdia. Eu quero falar um dia sobre Bhaktivivek Bharati Maharaj. Under the guidance of that idiot, Sahajiya, they wanted to go against Gauriya Mata. Bhaktivivek Bharati Maharaj. Então, às vezes os Sahajias querem ir contra a Gaudiya Mata. Os tolos querem atacar a Gaudiya Mata. E eu até choraria. Porque eu sou uma alma condicionada, eu sou um inseto, e vocês me dão tanta tecnologia para falar Harikatha, microfone, tudo. Por que isso nós não levamos isso para Bhaktisiddhanta Prabhupada ou para Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj? Senão nós poderíamos chegar a gravar esses tesouros. Mas nós temos que ter fé, mesmo hoje. Por quê? Porque o conhecimento vem através do parampara, através do coração, e isso não pode se perder. Se eu tenho meu acharan, você vai receber a mesma siksha, o mesmo ensinamento. Se eu mantiver o meu comportamento perfeito, então não chore, porque você vai receber o mesmo Siddhanta que estava à disposição no tempo de Bhaktisiddhanta e no tempo de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Não chore, porque esse é o parampara verdadeiro, é o Bhagavat Parampara, é o parampara devocional. E através do parampara nós vamos proteger o mesmo Aprakrita Gyana, o mesmo conhecimento transcendental, através do Acharan e do Siddhanta Vichar. Vejam, esta é a posição da sociedade da Gaudiya. Então, até hoje, o mesmo acharan, o mesmo comportamento perfeito pode preservar este conhecimento. Quem disse para você que esse tesouro está perdido? Que Jagannatha, então, se esse tesouro tivesse perdido, Jagannatha não teria a utilidade? Nada foi perdido. Tenham esperança, nós podemos ir em frente. Os escritos de Bhaktisiddhanta Prabhupada estão lá. O comportamento dele está lá. Nós podemos ouvir através do Guru Parampara. Talvez aqueles demônios querem jogar todos os escritos de Prabhupada. O Avirbhav Titi de Prabhupada Bhaktisiddhanta vai vir.
os demônios querem jogar o que ele deixou escrito no Ganges. Eles querem matar a Gaudiya Mata. Eles são tolos, mas eles não podem matar o Acharan Sadhu, o sadhu que tem o comportamento perfeito. Eles podem até tentar. Eu posso desafiá-los. Mas eles serão destruídos. Vocês não sabem o poder do Acharan. Então o Acharan, o comportamento perfeito, é a coisa mais importante de todas. É tão importante que nós temos a oportunidade de discutir o comportamento de Shri Srila Bhakti Kumuda Shanta Goswami Maharaj. Ele era um símbolo vivo da verdade. Hoje você não pode mostrar. Hoje você não pode mostrar. Estou sentado na Vyasa Asana. Se eu falar mentira, eu sou destruído aqui. Mas eu posso mostrar documentos, cartas, tudo, notas. Existem coisas existem muitas pessoas que se sentam na asana e querem falar mentira. Sentar no asana e dizer mentira, eu posso provar. A verdade não está lá. A verdade não está lá. As pessoas mentem. Eles querem exibir que eles estão adorando a verdade absoluta. Mas se você não dá valor, se você não dá valor para a verdade geral do comportamento humano, você vem mentir para mim. Se você escreve mentiras para mim, você quer se projetar como se você fosse um grande acharya, você vai vir até mim dessa maneira? O acharan, o verdadeiro comportamento, ele é muito importante. E a verdade é o símbolo do Guru-nista, da fé firme no Guru. Guru-nista é a fé firme do Guru. Este é o Guru Pada Padma. Então, Shandas Babaji Maharaj está falando de Bhakti Kumuda Shanta Goswami Maharaj, dizendo que ele tem total fé em Shanta Goswami Maharaj, em Srila Shanta Goswami Maharaj. E ele não poderia nem terminar, nunca, de glorificá-lo. Que veio até a Gaudiya Mata fazer bhajana, adorar Krishna, como um menino ainda. O seu pai e sua mãe, seus tios, todos tomaram abrigo em Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. O seu pai era Vaikunta Babu e seu tio ficava na Gaudiya Mata. Ele era um grande kirtaniya. Ele cantava um kirtana maravilhoso. Então, desde a infância, ele adorava. Eles já tinham uma vigraha. Eu não me lembro agora quem eram as deidades que eles adoravam. Eles moravam em Vrindavana. Então, Guru Pada Padma Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, o Guru de Shandas Babaji Maharaj, naquela época era um brahmachari. E Bhakti Hridaya Goswami Maharaj, eles foram até a casa do pequeno Bhakti Kumuda Shanta Goswami Maharaj, quando ele era criança, e falaram: nossa, essa criança é tão sensível, ele é tão receptível ao conhecimento eterno, que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e esse outro Vaishnava propuseram ao pai desse menino: por que você não permite que seu filho venha se unir a Gaudiya Mata? Se eles quiserem ir, eu não me objeto. Na verdade, eles tinham 3 filhos. Um se chamava Radharaman. Radharaman Roy. Então, eu não vou explicar todos esses irmãos. Eu quero discutir o Siddhanta Vichar, a filosofia pura.
Então, ele era muito criança. Ele já tinha entrado na Gaudiya Mata. Ele morava em Calcutá. Ele foi até o templo de Calcutá e resolveu ficar na missão da Gaudiya Mata pela permissão de Bhaktisiddhanta Prabhupada. E ele estava ainda estudando na escola. E ele estava servindo na Gaudiya Mata o tempo todo. Prabhupada estava observando a sinceridade dele. Prabhupada estava observando essa criança e percebendo que ele era muito sincero, que ele tinha uma sinceridade única. Prabhupada quis dar Harinama para ele Diksha, para ele começar a sua vida espiritual. Então, nesse meio tempo, a situação, os acontecimentos fizeram com que ele fosse mandado até a Chaitanya Mata, um determinado templo. Então, quando a escola dele acabou, então ele tomou a permissão de Bhaktisiddhanta Prabhupada para ir até a Chaitanya Mata. E ele ficou na companhia de grandes devotos como Narahari Prabhu, com Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, ou Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que eram muito jovens. Naquela época, Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj não era ainda sannyasi. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj amava ele muito. Então, esse jovem Bhakti Komodashanta Goswami Maharaj começou a estudar sânscrito. Ele queria aprender com o professor de sânscrito. E depois de ler durante muito tempo esses manuscritos, num templo de Dhaka, então ele disse, nós precisamos de um devoto que cante o Kirtana. Então, porque nós estamos fazendo muita pregação, então Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele sugeriu que Radharaman Brahmachari, ele disse para ele que era esse jovem Bhakti Komodashanta Goswami Maharaj, você gostaria de ir lá, se fazer serviço lá, você poderia ser Kirtaniya lá, cantar lá, cantar o Kirtana lá. Então, ele não podia continuar a estudar sânscrito. Se ele fosse completar o curso de sânscrito, ele não ia poder fazer Guru Seva. Mas Prabhupada riu e disse, se você está interessado em Guru Seva, se você entende que através do Guru Seva você vai conseguir tudo, qualquer tipo de aula que você tenha aprendido até agora, ok, mas você não precisa perder seu tempo. A vida é instável e o Guru Seva é superior. Então comece o Guru Seva. E esse menino disse, ok, Prabhupada, eu vou fazer o que você disse. E Prabhupada perguntou, você pode ir sozinho até lá? Até Dhaka? Ele falou, sim, eu posso ir sozinho. Ele era um menino. Você pode ir sozinho? Sim, posso ir. Se você me der a permissão, eu vou. Porque para ir até lá, na metade do caminho você tem que ir de balsa. E depois de barco, por terra. Metade por água e metade por terra. Então, Shanta Goswami Maharaj, ele comprou um bilhete e se sentou nessa balsa, um lugar apropriado. Ele sentou perto da janela para olhar o Ganges. Ele era um menino. Ele foi o primeiro a entrar no barco. Ele foi o primeiro a se sentar. Então ele achou um lugar bem bacana, bem bonito e se sentou ali cantando santos nomes. Então gradualmente muita gente entrou
E a balsa encheu de gente. Então os senhores mais idosos falaram: oi, menininho, está sentado, você é jovem. Os velhos precisam de ar. Saia daí. Saia daí. Oh. Então ele, sem reclamar, se levantou e saiu dali. E eles começaram a falar mal dele, criticá-lo. Mas ele não falou nada. Ele não deu nenhuma resposta. Porque ele sabia que eram materialistas que estavam falando mal dele. Eu escrevi isso numa carta. As pessoas podem me honrar e me insultar. Mas o que isso muda para mim? Disse Shyamdas Babaji Maharaj recentemente numa carta. Eu posso dar alguma gasolina para eles, eles vão me dar honra. Oh, Maharaj, você é maravilhoso. E se eu começar a falar o Harikatha verdadeiro, eles vão falar: esse Shyamdas Babaji Maharaj não sabe o que diz. E vão embora. Se eu der corda para eles, se eu glorificá-los, eles vêm vir aqui me dar guirlanda. Mas se eu falar a verdade para eles, eles acham que eu estou criticando, diz Shambhava. Mas eu não quero esse tipo de convite. Eu já fui convidado em lugares apropriados. Então vocês não precisam me convidar para lugares que não são apropriados. Dessa maneira, que materialistas são capazes de nos honrar e nos desonrar. Então, a tripulação dessa balsa anunciou de repente: cuidado todos os passageiros, nós estamos passando por um grande risco, porque o oceano está muito agitado e a balsa pode afundar. Fiquem preparados. Vocês podem cantar o nome de sua Istadeva, da sua deidade adorada, porque a condição está fora de controle, nós vamos depender do Senhor Supremo. Então a todos vocês estamos pedindo que cantem os santos nomes do Senhor Supremo. Então o primeiro homem que enxotou o pequeno Bhakti Komuda Shanta Goswami Maharaj dali começou a chorar. Oh meu Deus, hoje eu estou carregando coisas para a cerimônia do casamento da minha filha. Se eu morrer aqui, o que vai acontecer com o casamento da minha filha? Esse foi o primeiro que tinha enxotado o Bhakti Komuda Shanta Goswami Maharaj. Ei, saia daí. Esse não é... Aí ele começou a ficar desesperado. E alguém falou para ele: você não devia estar desesperado, agora não era de ficar desesperado, agora era de chamar Deus. Mas aí um senhor velho falou: a nossa chamada não chega até o Senhor Supremo. O nosso pedido não chega ao Senhor Supremo porque a gente não tem acharana, a gente não tem comportamento perfeito. Mas aquele menino que estava sentado aqui, quem sabe se ele pedir, porque ele é um pequeno monge, quem sabe se ele pedir, o Senhor Supremo vai ouvir. Eles tinham mandado ele embora, enxotado ele dali. Mas agora eles vêm: oh, por favor, você pode cantar os nomes do Senhor Supremo para que eu salve, para que você salve nossas vidas? Mas ele respondeu, o pequeno Shanta Goswami Maharaj respondeu: eu sou uma criança, eu não tenho nenhum poder, mas pela misericórdia do meu Guru eu posso tentar. Então, todos vocês têm que cantar o mesmo Mahamantra comigo, todos vocês. E todos disseram sim, 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 sim. Ó, pequeno sadhu, venha cantar. Então eles cantavam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E todos eles cantaram.
Durante 20 minutos e 25 minutos, toda a situação se acalmou. E o oceano voltou ao normal. E todos passaram a respeitar o pequeno Shanta Goswami Maharaj, que ainda era um menino. Dessa maneira, você não conhece esse lugar chamado Rangoon? Você sabe onde é que está o Bangladesh? Vocês já viram o mapa? Então existe o mapa do Bangladesh. De um ponto no Bangladesh. Vocês conhecem Sundarban? Aquela floresta é uma floresta que tem cheio de tigre. Todo mundo inteiro conhece essa floresta. Então, a maior parte dessa floresta está no Bangladesh. A Índia não tem mais uma porção grande depois da separação. E se você atravessar essa floresta, você chega até Barman e até Rangoon. E até lá ele foi, Shanta Goswami Maharaj foi lá. Porque alguns membros do nosso Guru Varga estavam pregando em Barma. Porque lá existiam muitos bengalis naquela época. E essa criança, ela vai mendigar e cantar os santos nomes. E às vezes as pessoas riam dele. Ah, você não quer trabalhar? O seu ideal é sentar e tomar prachada? Ele era um menino. Por que você está mendigando? Eles diziam para ele. Vai trabalhar. E uma vez, numa grande loja de doces, o dono daquela loja de doces era um senhor bengali. E quando esse menino ia lá, ele dava alguns doces. Ah não, o menino pedia alguns doces. Por favor, dê alguma coisa, você não quer servir Gauranga Mahaprabhu? Mas o dono da loja brincava com ele e não dava nada. Porque ele era um Shakta, ele era um adorador de Kali Devi. O dono dessa loja, ele era um Shakta, ele adorava Kali Devi. Então todos os nomes dos doces, porque no mostruário dos doces você podia ver todas as variedades que eles faziam. E o dono daquela loja dizia, se você disser, eu preciso de uma bola de doce, ele ficava bravo. Você tinha que falar o nome que ele tinha estabelecido para cada um dos doces. Ele tinha estabelecido um nome para cada uma dos bolinhos. Você não pode falar, não, aquele bolinho doce ali. Ele falava, não, ele não dava. Você fala, eu quero esse tipo de doce, Goma, Aima. Ele tinha decidido todos esses doces em nome de Mãe Kali, de Kali Devi. Tudo terminava com Ma, em honra a Mãe Kali. Então Shanta Goswami Maharaj dizia, mas por quê? Eu devo dizer algo. Esse homem está brincando comigo? Ele pensou. Quando seus pais abandonaram o corpo, ele disse para o dono da loja. Eles disseram Haribol. Por quê? Eles não disseram Kalibol. Se você quiser brincar com Krishna, então não chame por ele no momento da morte. No momento da morte, todos sabem que nós temos que chamar por Rama, por Krishna. Haribol. E por que você chama por Krishna no momento da morte? Durante a vida você quer adorar Kali para lhe dar coisas materiais. Ele disse para o dono da loja. E o homem ficou tímido. Ele não pôde responder. Ele quis dizer, você sabe que é o Senhor Supremo, mas você adora Kali para receber vantagens. Então, depois que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada foi do mundo material, foi-se embora do mundo material, a situação ficou muito difícil, porque as pessoas não podiam seguir, nem todos conseguiam seguir as instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta.
Mas isso é algo So natural. the situation was not suitable. A That situação time, não era perfeita. Radharaman Brahmachari was feeling helpless. Radharaman Brahmachari estava se sentindo sem poder, sem saber o que fazer, perdido. Ele foi até a sua primeira casa, a casa dos seus pais, para decidir o que ele deveria fazer. Nesse meio tempo, Param Gurudeva, que na época era Hayagriva Brahmachari, foi até lá. E o pequeno Shantakumani Maharaj, que era Radharaman Brahmachari na época, ele estava perdido. Então, Param Gurudeva, que ainda era um Brahmachari, foi até lá. E ele fala com o pai do menino e diz: Vaikuntha Babu, você é um discípulo de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Como que você permitiu que esse rapaz volte para casa? Ele já é um Brahmachari, ele já tomou renúncia. E o pai disse: eu não posso jogar ele fora. Ele se sentiria sem ajuda nenhuma, sem apoio, completamente precário e perdido. Mas Hayagriva Brahmachari, que era Param Gurudeva, disse ao menino: você é meu irmão espiritual, você deve vir comigo, sua vida está dedicada a Bhaktisiddhanta Prabhupada, você tem que vir. O Senhor Supremo está lá para nos proteger. E até o último momento, Shanta Goswami Maharaj, ele costumava dizer que Param Gurudeva e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj me trouxeram até a Gaudiya Mata. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Hayagriva Brahmachari, Param Gurudeva, ele protegeu a minha vida, ele salvou a minha vida por conta do seu amor e da sua misericórdia. E depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta se foi do mundo material, Param Gurudeva era Hayagriva Brahmachari na época. Então, existia também esse outro sannyasi que tomou a iniciação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todos decidiram isso, que todos haviam decidido abrir uma Gaudiya Mata em Midnapur. E eu fui lá de Shamdas Babaji Maharaj, pessoalmente, dar Harikatha lá em Bengali, muitas vezes. Então, depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta se foi, aquela foi a primeira Gaudiya Mata que foi aberta. Então, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj abriu o Gaudiya Vedanta Samiti numa saleta alugada em Calcutá. Então, Shanta Goswami Maharaj começou a pregar depois. Ele voltou com Param Gurudeva para os templos e começou a pregar. Então, naquela época, Param Gurudeva, que era Hayagriva Brahmachari, pediu. Nosso querido Param Gurudeva Srila Madhava Goswami Maharaj, ele pediu para que um sannyasi desse iniciação a Radharaman Brahmachari. Por favor, dê sannyasi para ele. Então, Jajavara Goswami Maharaj aceitou dar sannyasi a Srila Shanta Goswami Maharaj. E a partir disso, uma grande pregação se estabeleceu. Então ele abriu um templo em Keshari, que é um lugar muito importante, mas você não sabe por que é importante, sabe? Lá é um lugar de Midnapur. Você já ouviu falar de Karakpur? De Karakpur. Lá existe um instituto de tecnologia indiano muito conhecido. Naquela época, quando eu era criança, ali tinha a maior estação de trem da Ásia. E de lá você tem que ir mais uns 40 minutos e uma hora. Eu fui lá uma vez, no lugar onde ele desapareceu. Então, ele abriu um templo em Keshari. Por quê? Você já ouviu falar de Shamananda Prabhu? E Rashikananda Prabhu.
Eles pregavam lá, um lugar muito importante, cheio de templos. E lá Santa Goswami Maharaj queria abrir uma Gaudiya Mat. Foi a primeira Gaudiya Mat em Keshari. Então ele queria comprar uma terra. Então um homem que tinha muitas terras, ele resolveu dar um pedaço de terra para ele. Mas você precisa, eu tenho uma condição, você precisa dizer uma pequena mentira no tribunal. Eu te dou esse pedaço de terra inteiro, disse esse homem. Você tem que contar uma mentirinha. Santa Goswami Maharaj, eu não quero, disse, eu não quero a sua terra. Eu não falo mentiras. Ele era um símbolo de veracidade. Ele disse, eu não preciso da sua terra. Ele continuou procurando terra. Até que, enfim, ele arranjou uma terra possível. Então, finalmente, eles conseguiram comprar esse terreno e construir um templo da Gaudiya Mat lá. E depois disso, houve a abertura, a inauguração do templo. Santa Goswami Maharaj quis convidar o rei da Orissa, o rei de Puri, Jagannatha Puri. Ele quis convidar o rei da Orissa. Mas o rei disse, eu não posso ir porque eu já estou ocupado. Então Srila Santa Goswami Maharaj foi falar com Gurudeva. Ele falou para Gurudeva Bhaktivigyan Bharati Maharaj, ele falou, aquele rei, ele ama você, ele gosta muito de você, por que você não pede para ele vir? Porque ele é um associado eterno de Jagannatha. Ele pode vir à cerimônia de abertura. Então ele disse, ok, Maharaj, eu posso tentar. E o rei amava Gurudeva muito. Eu vim com um pedido. Você precisa participar nessa cerimônia de abertura. Bharati Maharaj disse, eu não posso ir. E Gurudeva disse, o rei falou, eu não posso ir. E Gurudeva falou para ele, olha, você só tem que tirar a palavra não e dizer, eu posso ir. E aí fica tudo fácil. Então o rei começou a rir. E Gurudeva falou para ele, por que você já está ocupado? Vamos tentar resolver. Ele falou, você está indo nesse lugar, mas esse lugar é no caminho. O templo novo é no caminho. Olha, eu vou fazer o seguinte, disse Gurudeva, eu vou organizar tudo. Você vai poder ir lá, falar uma coisa em 5 minutos e depois você vai para esse outro seu compromisso, pois o templo é no caminho. E o rei falou, tá bom, então eu vou. E Gurudeva Bharati Maharaj ficou muito feliz, e Santa Goswami Maharaj também ficou muito feliz. Todos eles ficaram muito felizes, porque o rei é aquele que limpa as carruagens de Jagannatha, ele varre o chão da rua para a carruagem passar. Então ele é considerado um associado de Jagannatha. Eu não quero falar disso, desse outro passatempo, porque seria como se eu estivesse me glorificando de Shambhava, mas ele gostava muito de mim, Santa Goswami Maharaj. Então, quando chegou a ocasião de construir um templo em Puri, ele resolveu, Srila Santa Goswami Maharaj resolveu abrir um templo em Puri. Ali existe uma avenida através da qual Mahaprabhu ia tomar banho no oceano. E ele quis abrir um templo ali. E a terra era muito pequena. A terra era tão pequena. Num terreno pequeno,
Ali era onde tinha uma casa velha, um pedaço pequeno de terra. Ele convidou o nosso Bhaktivedanta Bharati Maharaj Gurudeva e disse: meu filho, Gurudeva era o engenheiro de todos, né? Ele construía tudo. Então, ele falou, precisa ter um templo, um lugar para Harikatha, um lugar para os devotos. E Gurudeva falou, eu vou pensar. Então, Om Vishnupada Srila Bharati Maharaj Gurudeva, ele fez um desenho para esse templo. E Srila Santa Goswami Maharaj falou, não preciso que você me explique esse desenho, você é responsável. Eu dependo de você. Você arranje o que é bom. Então, Gurudeva, ele fez um templo de uma certa maneira, se você for lá, você vai ver, nossa, que lugar perfeito. Como que ele construiu um templo num lugar tão pequeno? Ele era um engenheiro mais elevado. Por fora ele não tinha certificado de ser engenheiro, mas ele era um grande engenheiro. E o próprio Param Gurudeva pedia esse serviço para Gurudeva. Um dia eu vou falar sobre isso. Hoje não vai dar tempo. Então, Srila Bharati Maharaj Gurudeva, Om Vishnupada, construiu um templo para Bhakti Kumuda Shanta Goswami Maharaj ali. Então, você sabe, né, que é o lugar de nascimento de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, Param Gurudeva, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, está explicando, Shyamdas Babaji Maharaj resolveu comprar esse lugar para que ele se tornasse um lugar de peregrinação sagrada, onde Prabhupada Bhaktisiddhanta fez o seu nascimento, ele apareceu, onde a mãe dele ficava. Então, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva, ele mandou alguns dos seus discípulos para comprarem esse templo. E ele ainda está vivo, esse Vaishnava. Ele mora em Puri. Ele é um sadhu número 1. Lá está Yashodananda Prabhu. Ele tem 95 anos aproximadamente. Quando eu encontro ele, ele me abraça. Ele gosta muito de mim, eu não posso retribuí-lo. Entende? Eu não posso retribuí-lo. Tanto amor que ele tem no coração dele. Ele está tão velhinho, ele não consegue nem se mexer, ele está todo tremendo. Ele segura uma bengala, mas não consegue se mover. Quando eu vou no lugar de aparecimento de Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele me abraça e me dá prachada. Ele me ama muito. Eu desfruto muito de encontrar com os verdadeiros Vaishnavas de Shyamdas Babaji Maharaj. Eu não sei se na vida de vocês têm esse objetivo ou não. Mas eu estou sentado na Vyasasana e posso dizer para vocês que eu encontrei muitos devotos maravilhosos, como Shanta Goswami Maharaj, muitos devotos. E eu ficava muito feliz dentro do meu coração. Eu não sei se vocês sentem isso. Encontrar um Vaishnava é uma grande experiência. É uma grande chance na nossa vida encontrar um Vaishnava. Eu não devo esquecer, ninguém deve esquecer. Então, Gurudeva foi lá e pediu para Shanta Goswami Maharaj um favor, porque ele foi lá para comprar o terreno do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas aconteceu o Ratha Yatra, né? O Festival das Carruagens de Jagannatha. E Gurudeva estava lá. E ele conversou com Srila Shanta Goswami Maharaj. E Srila Shanta Goswami Maharaj falou, olha, eu moro aqui, eu deveria comprar esse terreno, ajudá-lo, entendeu? E vocês estão hospedados aqui e vocês não precisam sair daqui por conta do Ratha Yatra, porque vai encher de gente. Gurudeva falou, não, mas o festival está chegando, tantos seus discípulos vão vir aqui e você vai se sentir incomodado com a nossa presença aqui. Nos dê permissão, nós vamos para uma pensão. E Srila Shanta Maharaj, Srila Bhakti Kumuda Shanta Goswami Maharaj falou, como que você fala dessa maneira? Muitos devotos virão. E eles vão receber algum tipo de acomodação, eles podem dormir aqui. E por que você então teria que ir embora?
Não, eu não posso permitir que vocês saiam, vocês vão ficar aqui. Você está cuidando da construção do templo onde nasceu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Qualquer tipo de inconveniência que aconteça, eu não vou deixar você ir embora. Você vai ficar aqui porque vocês estão fazendo um serviço que eu deveria ter feito, disse Shanta Maharaj para Gurudeva naquela época. Então vejam que coração que ele tinha. O que falar? Ao mesmo tempo, quando haviam assembleias, um Dharma Sabha, ele se sentava como presidente. Ele organizava o Dharma Sabha com tanta pontualidade, com tanta perfeição, tudo estava perfeito. Quando ele estava no Dharma Sabha, o Dharma Sabha era organizado, a assembleia era organizada de tal maneira que você não pode nem imaginar. No momento presente, os acharyas não vão nos permitir falar, porque eles sabem que nós vamos falar sobre eles. Eles não vão nos perceber e nos deixar falar. Mas Shanta Goswami Maharaj não era assim. Um dia, ele disse para Gurudeva. Gurudeva estava sentado. Todo mundo estava sentado. Shanta Goswami Maharaj perguntou isso para Gurudeva. Ele disse, vem aqui. Venha, venha. Sente-se, ele disse para Gurudeva. Então, Gurudeva olhou para Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, para Param Gurudeva. E Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj falou, ele está mandando você sentar em cima do palco para falar. Mas quando você recebe a ordem do Gurudeva, você tem que sentar. Então Gurudeva estava com medo de pratista. E ele olhou para Param Gurudeva e Param Gurudeva disse, quando o Guru Varga dá uma ordem, você tem que obedecer. Sente-se. Hoje em dia, por exemplo, os falsos sannyasis, os falsos Vaishnavas, eles convidam você para falar e deixam um sábio falar 5 minutos. E um homem comum eles deixam falar meia hora. Isso já acontecia até com o próprio Bhaktisiddhanta Prabhupada. Ele era chamado nos lugares para falar e às vezes não deixavam ele falar. Eu vou falar disso quando for o dia do aparecimento dele. Muito bem. Srila Shanta Goswami Maharaj era uma personalidade totalmente neutra. Então, vocês teriam que vir, esses grandes santos teriam que voltar para retificar a posição atual, disse Maharaj. Eles eram verdadeiramente neutros. Srila Shanta Goswami Maharaj, às vezes ele fazia de uma maneira que cada um das pessoas que iam falar, ele deixava cantar 15 minutos, falar 15 minutos. Mas se alguém falasse 1 minuto a mais, ele batia um sino e dizia, parem. Eu falei 15 minutos. Essa é a organização desta assembleia. Então, uma vez, numa assembleia dessas, um devoto muito humilde estava falando de maneira muito boa. E ele estava chegando em 15 minutos. Ele olhou para Shanta Goswami Maharaj. Estava falando de uma maneira muito boa, falando sobre a sua experiência, sobre os seus sentimentos em relação a Bhakti. E Shanta Goswami Maharaj falou, você pode falar mais. Porque o Harikatha dele era maravilhoso. Mas no momento atual, as pessoas não sabem qual é a utilidade do presidente de uma assembleia. Eles não sabem qual é a utilidade do presidente da assembleia. E onde está esse fato? Essa mesma pessoa pode nos arranjar
o benefício mais elevado. Por quê? Porque é o dever do presidente da Assembleia arranjar o máximo benefício para toda a Assembleia. Oh, agora eles roubam seu tempo. 10 minutos você vai falar. E os tolos falam horas. Então, vocês conhecem essa outra localidade? No sul de Calcutá. Eu posso contar um passatempo que aconteceu lá quando o Maharaj estava lá, para vocês entenderem como o coração dele era cheio de amor. Srila Shanta Goswami Maharaj abriu um templo lá. E o Harikata e o Kirtana era uma coisa mais importante da vida dele. A vida dele inteira ele fazia Harikata e Kirtana. Então naquela época estava acontecendo uma grande assembleia. E um grande professor famoso da Sampradaya Mayavadi, Advaita Vedanta Mayavadi, ele veio. Então todos os grandes devotos como Gurudeva, todos foram convidados até lá, até Narayana Maharaj para falar Harikata. Então isso muito tempo atrás. Sridhar Goswami Maharaj, todos estavam lá. E a assembleia estava lá acontecendo. E finalmente, eles chamaram esse professor. Eles não sabiam que ele era um Mayavadi. Ele começou a falar. E ele começou a falar do Mayavadismo. E Shanta Goswami Maharaj ficou muito perturbado. Ele disse, essa é uma assembleia de devotos, ele está falando de Mayavadismo. Srila Shanta Goswami Maharaj ficou em silêncio. Mas ele se sentiu perturbado. Um Mayavadi aqui falando. Estava falando de Aham Brahmasmi. Então, no final dessa assembleia, Shanta Goswami Maharaj Então, Shanta Goswami Maharaj disse no final. Ele disse muito bem, Aham Brahmasmi. Então, tudo é o Brahman. Você é o Brahman? Você é o Brahman? E o professor Mayavadi disse sim. Advaita Mayavadi disse, tudo é o Brahman? Sim. Não existe nada além do Brahman? Sim, sim. Ele respondia. Esse filósofo Advaita Vedanta Mayavadi. Então, Shanta Goswami Maharaj pegou o cajado e fingiu que ia bater nele. O homem ficou assustado. Falou, você vai me bater? Falei, mas se você disse que eu sou o Brahman e você é o Brahman, quem vai bater em quem? Você acabou de falar que você é o Brahman e que você é o Brahman. E o Brahman não tem reações. O Brahman é todo neutro. Quem que vai bater em quem, então? Por que você está com medo? Então, confesse que existe a dualidade. Se eu posso bater em você, é porque não é tudo igual e que o Brahman não é neutro, se você está com medo. Mahaprabhu seguia Achintya Beda Beda Tattva. Ele seguia o princípio segundo o qual a alma é simultaneamente igual e diferente ao Senhor, mas é que a diferença prevalece. Shanta Goswami Maharaj era tão inteligente que mesmo sem falar, ele usou o cajado para mudar o coração daquele Senhor e de todo mundo. Esse é o Acharan. Esse é o comportamento perfeito, sem explicar nada. Ele não deu aula. Ele só levantou o cajado e provou. Vocês todos são... Você está mentindo. E todos riram. Você não é o Brahman. O Brahman é Nirvika, ele não tem reações. Você não é o Brahman. Mahaprabhu disse que esse mundo material não é falso. Ele não é 100% falso. Ele é simplesmente instável. Você está dizendo que tudo aqui é falso, que tudo é o Brahman, que isso é um sonho. Então isso é um sonho. O samsara é como um sonho.
Seu corpo é um sonho, então por que você ficou com medo de apanhar? Você é um tolo? Então, ou você é um sábio. Essa sua concepção está imperfeita. Por que você ficou com medo se tudo é o Brahman, se tudo é igual? E se você é o Brahman e você diz que você é indiferente às coisas, que você é neutro, por que você tem medo se você é neutro? Você está mentindo. Você não deveria falar dessa maneira. O mundo material é instável. Não é que tudo seja sonho. Tudo é sonho, tolo. Então, esse cajado é um sonho? Não, o mundo é instável, ele não é um sonho. Por isso que ele é considerado uma ilusão. E ele esclareceu tudo, Shanta Goswami Maharaj esclareceu tudo através das explicações de Mahaprabhu. E eu, de Shyamdas Babaji Maharaj, eu recebi muita misericórdia dele. Então, assim como todos ficam contra mim, eu preciso seguir o exemplo dele, pegar o abrigo dele. Então, naquela época, Hindi, Bengali, espanhol, inglês. Espanhol eu não aprendi. Maharaj está dizendo que ele escreveu artigos para pessoas que trabalhavam em Hindi ou em Bengali. Eles me mandavam esses artigos, o próprio Shanta Goswami Maharaj e outros sadhus me mandavam artigos para eu compilar, para eu escrever. Um dia eu encontrei um devoto importante. Importante no sentido de que ele achava que ele era um homem muito importante. Eu leio o Siddhanta Vichar daquele artigo. Maharaj está dizendo que ele não quis disturbar Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj para terminar um artigo, porque Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj já estava muito velhinho. E ele falou, olha, Shambhava falou, daqui há uma questão em relação ao Siddhanta. Eu não vou falar o nome desse autor, mas eu preciso que você distinga qual é o Siddhanta correto e qual é o Siddhanta errado. E eu comecei a ler esse artigo. E Bhakti Kumuda Shanta Goswami falou, não, esse Siddhanta está errado. Esse artigo está errado. Aí Shambhava leu o outro artigo, ele falou, sim, esse outro artigo está certo. Então eu pedi permissão de Maharaj, de Shyamdas Babaji Maharaj. E eu falei, olha, o autor daquele artigo veio me atacar. E eu falei, olha, você pode brigar comigo, mas eu sou júnior. Vá conversar com o Shanta Goswami Maharaj. Ele falou que seu artigo estava errado. E ele era muito cheio de amor, ele me amava muito de Shyamdas Babaji Maharaj. Vejam, imaginem que algum devoto estrangeiro quisesse encontrar Shanta Goswami Maharaj. Como este devoto que era dos Estados Unidos. Ele me levou lá e pediu que eu falasse. Mas ele não queria que eu chegasse muito perto de Shanta Goswami Maharaj. Eu estava ouvindo Shanta Goswami Maharaj e traduzindo. Eu estava traduzindo para ele. Então eu tive a oportunidade de servi-lo para traduzi-lo em determinada ocasião. E eu posso dizer com toda a felicidade que eu consegui, eu estou muito contente de poder ter entrado em contato com um grande devoto, do calibre dele, tão grande. Então, quando Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj fez 100 anos, ele foi mandado, Shambhava foi mandado, Shyamdas Babaji Maharaj foi mandado até Calcutá de carro
para buscar Srila Shanta Goswami Maharaj. was very happy. E Srila Shanta Goswami Maharaj estava muito feliz. Come with me in a car. Veio comigo no carro. E o coração dele estava muito feliz. E não tinha mais lugar no carro. Aí ele falou para mim, você não consegue ir? Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, esse é o aparecimento dele, você tem que vir. Nem que você sente no meu colo, ele disse para Shambhava. Eu falei, mas não tem lugar mais no carro, o carro está cheio. Você não pode ir? Venha, venha, venha. Senta no meu colo. Dessa maneira nós iremos. Um devoto inesquecível. Então, Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, eu gostaria de continuar falando, eu estou desfrutando muito de falar das glórias deles. Mas o que fazer? Vai acabar o tempo. Então, Kunja Vihari Vidyabhushana, eu gostaria de falar dele. Então, este devoto chamou Shanta Goswami Maharaj. Falou, Maharaj, você tem que prometer uma coisa. Você é preocupado? Não? Você pode provar que você ama ele? Sim, eu posso provar. Então, depois que o Prabhupada se for, você vai ter que fazer um comprometimento, se comprometer de maneira muito firme. Em primeira coisa, eu vou pedir que você dê o seu primeiro discípulo para o serviço de Chaitanya Baba, da Chaitanya Mata. Aquele Kanupriya Baba que eu encontrei. E já se passaram 100 anos e 4 meses. Ele tem 100 anos e 4 meses. E ele me ama muito, ele me abraça quando eu vou lá. E uns 25 anos atrás eu tive a oportunidade de dar Harikatha lá. Depois disso, eles pararam de permitir o meu Harikatha e eu fui embora. Esse problema está em todos os lugares, as pessoas não querem ouvir. Então, Kanupriya Babaji Maharaj foi o primeiro discípulo de Shanta Goswami Maharaj, que foi doado, ele foi doado para o Seva de Chaitanya Mahaprabhu. E desde esse dia ele está lá, obedecendo a ordem do Guru. Você pode verificar, ele está lá. O Guru disse que era para ele ficar lá, deixar a sua companhia e servir naquele templo, ele está lá até hoje. Então, você vai precisar organizar um parikrama. Maharaj está contando de outro passatempo. Um parikrama de Govardhana, onde milhares de pessoas virão. Você vai ter que ser responsável. Disseram para Shanta Goswami Maharaj, você vai ter que organizar todas as funções. A prachada, tudo. E Shanta Goswami Maharaj, ele sabia que isso não era um brinquedo. Então, ele deu para nós um exemplo perfeito de Gurunista. Ele era o símbolo do Gurunista, ou seja, da fé firme no Guru. Ele era um símbolo da verdadeira, da veracidade. Hoje em dia todo mundo mente. Mas quando eu chamar você, essa era a terceira condição que ele deu a esse discípulo. Quando eu te chamar, você vai ter que vir, nem que seja no meio da noite. Se eu te ligar à meia-noite, você vai ter que vir ou não? Sim, eu virei, ele disse. Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, ele recebeu essa instrução. Se você for chamado à 1 da noite para o serviço de Chaitanya Mahaprabhu, você virá? Ele disse, sim, eu prometo. Então, a partir daquele dia, qualquer problema que acontecesse com a Chaitanya Mata, é impossível esquecer dele. Então, ele escreveu uma carta contra as pessoas que estavam atacando a Gaudiya Mata. Tome cuidado, quem você pensa que é? Uma grande sociedade, eu não vou nomeá-la, porque não é o meu dever isso, apontar nominalmente. Shanta Goswami Maharaj
corrigiu essa sociedade, disse: você está seguindo de maneira errada. Quando eu estava no Suryakunda, disse Shyamdas Babaji Maharaj, eu não recebi misericórdia. Desculpem, eu não estou entendendo. Então, Maharaj estava sentado lá no chão. E o Senhor Supremo salvou. Perdoem. Shyamdas Babaji Maharaj está contando de uma carta que ele escreveu para Shanta Goswami Maharaj. E essa carta foi inclusive impressa. Eu posso mostrar, essa carta foi imprimida, foi impressa em Bengali. Então, Srila Shanta Goswami Maharaj estava em Keshihari. E ele escreveu para Shyamdas Babaji Maharaj uma carta, na qual você vai ficar surpreso se eu lhe mostrar essa carta. Eu fiquei surpreso. Escreveu há 25 anos atrás, aproximadamente. Você vai ter que fazer serviço dos templos, serviço do Guru, tudo isso você vai ter que fazer. Mas como eu poderia fazer isso naquela situação? Então, ele disse para Shyamdas Babaji Maharaj: você vai ter que conseguir fazer Sampradaya Seva. Isso é uma grande responsabilidade de um grande acharya. Shyamdas Babaji Maharaj respondeu para ele: quem sou eu? Eu não tenho posição para fazer isso. Se eu tiver algum tipo de posição, então milhares de pessoas poderiam ouvir meu Harikatha, mas as pessoas não estão me ouvindo. Pouquíssimas pessoas me ouvem, porque eles não sabem a diferença entre o Harikatha verdadeiro, o que é o Harikatha de Prabhupada Bhaktisiddhanta e o que não é. Eles não conhecem meu comportamento. Pela misericórdia do meu Guru Varga, do próprio Bhakti Kumuda Shanta Goswami Maharaj, eu gostaria de manter a minha vida, mesmo que seja algo muito difícil. Estou tentando com todas as forças. Eu não posso dizer que eu tenha chegado ao sucesso de nada. Isso não é bom falar dessa maneira. Se eu disser eu consegui manter o acharan, eu não devo falar isso, porque a humildade, ela tem que estar lá automaticamente. O Vaishnava, ele tem uma etiqueta perfeita. Ele naturalmente ele é humilde. Ele diz: eu não sou nada. Mesmo depois de ter pregado pelo mundo inteiro. Nunca fiz nada. Eu sou uma alma caída. Como Narottama Thakur dizia. Nós não devemos pensar que somos grandes pregadores. A pregação é um dever de Nityananda Prabhu. Se Nityananda quiser me arremessar para fora do campo da pregação, quem pode me segurar ali? Hoje eu tenho a oportunidade de falar, simplesmente porque Nityananda, ele me dá essa possibilidade. E eu vou dizer solenemente que Shanta Goswami Maharaj, Deita Goswami Maharaj, Bhakti Vigena Bharati Maharaj, todos eles estão ao mesmo tempo aqui me dando base, me dando sustentação. Caso contrário, eu sou uma criação, uma criatura desse mundo material e nada mais, de Shyamdas Babaji Maharaj. Eu não posso falar mais. Não temos mais tempo hoje. E um dia eu vou provar este verso na vida de Shanta Goswami Maharaj. Eu não vou me esquecer disso. Talvez o próximo festival dele leve 6 meses, mas eu vou me lembrar. E vou me lembrar onde eu parei. Entende? Então eu comecei com um verso. E última coisa, quando eu recebi informação
de que ele tinha abandonado o corpo, eu fiquei com febre. Eu comecei a correr como um louco até Karakpur. E eu consegui participar da função, a cerimônia final de Maharaj. Eu gostaria de mendigar a misericórdia dele. Espero que ele derrame a sua misericórdia, porque ele é um oceano de misericórdia. Então, os tópicos de hoje. Srila Bhakti Kumudashanta Goswami Maharaj, que era não diferente de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, era um símbolo, era o símbolo da verdade, um símbolo do Gurunista, da fé firme no Vaishnava.